Olá, bilíngues! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ana. Nesse canal eu dou dicas de estudo e também mostro a minha evolução no aprendizado do inglês. E hoje eu vim falar um pouquinho das minhas dificuldades ao longo dessa jornada em relação ao inglês e a outros fatores também que envolvem o aprendizado. Então vamos para o nosso vídeo. Então a primeira dificuldade que eu falo para vocês aqui que eu tive foi a questão de implementar a rotina. Então dentro desse implementar a rotina vem algumas outras coisas, vem a questão aí de você ter um cronograma, de estudar sozinho, estudar online, de não ter colegas para ter ali uma troca a respeito do que você está estudando. Então para mim isso foi estranho de início, então eu tive um pouco de dificuldade para me adaptar, porque pensando na minha experiência, eu vim aí de uma vida inteira de aulas presenciais, de ter colegas, de ter com quem conversar. Então, por ser online, já foi bem diferente da questão aí de eu ter que criar a minha rotina, de eu ter que escolher os meus horários, porque eu poderia escolher fazer ou não fazer. Então, lá na faculdade eu não tinha essa opção, na escola eu não tinha essa opção, então muita coisa foi assim, força de vontade mesmo. E aí eu tinha dias que eu tinha que me forçar a sentar ali e ir criando essa rotina aí, criando esse hábito de estudar todo dia. E depois que vira hábito, fica muito mais fácil e hoje é muito mais tranquilo, com certeza. E a questão de não ter colegas também foi algo que pegou pra mim, porque na época da faculdade eu lembro que sempre que tinha uma prova, algum trabalho, alguma coisa do tipo, a gente sentava todo mundo ali perto da porta da sala e ficava discutindo a matéria, ficava um ensinando ali pro outro, a gente fazia uma revisão ali em grupo e era muito bacana. E aqui eu não tinha isso, então foi uma coisa que eu senti falta, mas agora é muito mais fácil, porque naquela época eu não tinha um canal, agora eu tenho, então agora a gente consegue ter essa troca aqui dentro do canal, o que tornou tudo muito melhor e muito mais fácil. Mas lá na adaptação não foi assim, então eu posso dizer que eu tive essa dificuldade aí que foi aos poucos sendo superada. E agora, pessoal, acredito que muitas pessoas vão se identificar que é a questão aí da gramática. Dificuldade com a gramática e não só em alguns pontos específicos, mas a gramática no geral, porque eu nunca gostei de gramática, nem mesmo em português. Então, em português eu aprendi porque eu precisava da gramática para passar de ano, eu precisava tirar uma nota mínima ali para conseguir passar de ano. Agora, com o inglês não é assim, porque o curso que eu faço, você não precisa fazer um teste ali no final de cada módulo para ver se você sabe gramática para você continuar prosseguindo no curso. Então, como não tem essa questão, eu tive que me esforçar um pouquinho ali nessa questão da gramática. Até hoje em dia mesmo vocês veem que eu sento, eu estudo um pouquinho de gramática, mas eu não estudo gramática com o objetivo de decorar regras gramaticais. É só a título de revisão mesmo. Então, por exemplo, quando eu vejo uma série, eu escuto ali uma frase de forma correta, mas quando eu tenho que utilizar essa frase, às vezes se soa um pouco estranho para mim, eu recorro à gramática para ver se está correto o que eu estou falando. Então, às vezes eu tive uma aula de conversação que eu falei algumas coisas e depois eu lembro disso e eu reflito, será que estava correto? Gramaticalmente, era isso aqui mesmo? Sou ok, né? Tava tudo certo? E aí eu vou fazer essa conferência, mas nada do tipo, nossa, gravei a regra e agora toda vez que eu for falar, eu vou ficar recorrendo à regra. Não gravo regra justamente para isso não acontecer, porque eu me conheço, eu sei que se eu ficar decorando regras, na hora de falar, vai sair tudo embolado, eu não vou conseguir falar, ou eu não vou conseguir responder ali em um tempo mínimo aceitável, por exemplo. Então, por isso, eu prefiro aí aumentar o meu contato com o inglês para ver como as palavras são faladas ali de forma correta, em que contexto elas são usadas, para observar as estruturas. Então, eu sei que aquilo ali tá correto, eu não preciso ficar recorrendo tanto à gramática e nem decorando nada, porque é algo que de fato, gente, eu tive dificuldade, eu não gosto, e tem um assunto em específico na gramática que eu posso falar pra vocês aqui, que é o present perfect, que é algo que eu sempre tive dificuldade, então vira e mexe eu tenho que ficar recorrendo pra ver se tá correto, se eu usei de forma correta, mas nada que eu tenha decorado, porque eu também não consegui decorar, tem isso também. E tem algumas coisas que você não decora, você simplesmente, você sabe como fala, você sabe a forma correta e você vai e fala. Então, eu tô me baseando nisso aí, é assim que eu vou em relação à gramática, porque de fato eu sempre tive dificuldade. Então me conta aí, você tem dificuldade na gramática?
ou a sua dificuldade é no listening, por exemplo, que eu também tive muita dificuldade logo de cara. Porque no curso que eu faço, que é o curso do Mairo, a gente ouve inglês desde o início. Então, a questão do listening aí, esse desde o início, você ainda tem ajuda, porque você não é jogado de qualquer forma para ouvir o inglês da vida real. Você faz com texto com áudio, são textos muito fáceis de início ali. O Mairo explica o texto linha a linha, ele te dá a versão em português, então quando você vai escutar, você sabe mais ou menos o que está acontecendo ali. Diferente, por exemplo, da etapa do mar. E aí, no mar, foi que eu senti essa dificuldade. E aí, eu digo dificuldade por quê? Porque era desconfortável. Eu posso usar essa palavra desconforto porque foi isso que eu senti. Por que o desconforto? Porque era uma língua que eu não estava entendendo, eu não conseguia entender. E a gente estava acostumado a ouvir o português o tempo todo, eu pelo menos acostumada a ouvir o português o tempo todo e entender o português. Então quando eu chego ali, eu me deparo com o inglês da vida real, sem legenda, e eu não entendo isso, meio que o cérebro dá uma bugada, causa um pouquinho de desespero, um certo desespero de achar que eu nunca ia conseguir escutar, eu nunca ia conseguir entender inglês. Então eu tive esse pouquinho aí de desconforto, um pouquinho de desespero, até eu me acostumar e entender que não era do dia para a noite, que uma hora eu ia conseguir entender o inglês, mas que naquele momento o meu listening não era tão bom a ponto de eu conseguir escutar e entender tudo que estava acontecendo ali, ou a maior parte daquilo ali, para eu me sentir o mínimo confortável também, porque se você tá confortável demais, tá fácil demais, provavelmente você não tá aprendendo tanto, você não tá evoluindo tanto quanto você poderia evoluir. Mas de início tem esse desconforto e até que você o supere, é um pouco difícil sim, e eu senti isso, e pra mim foi bem difícil ali a questão da playlist, de ter que ouvir a playlist todo dia, então foi algo que eu encontrei sim dificuldade, e a questão do mar, o início do mar também foi bem difícil, então eu conto pra vocês aqui o que eu fiz no mar, como é que aconteceu pra mim, mas eu acredito que eu nunca frisei essa questão dessa dificuldade, desse desconforto, então eu tô falando aqui pra vocês, não foi um mar de rosas, foi um mar violento mesmo, daqueles de ressaca, porque, gente, foi desconfortável no início, mas agora é uma maravilha, assim. Agora sim eu posso dizer que é quase um mar de rosas, porque eu consigo ali ouvir o inglês e entender o que está se passando. Agora eu já me sinto ok, se não dá aquele desespero, nossa, eu nunca vou entender essa língua. Então me contem aqui se essa foi a sua dificuldade também, se você é familiar a esse desconforto, se você pode dizer assim, né, que você se sentiu desconfortável assim como eu nesse início do mar, ou no início quando você começou a escutar o inglês aí sem o auxílio de legendas, tentando entender ali e não conseguindo. O que você sentiu? Me conta aqui nos comentários. E agora, pessoal, eu vou falar de 2 pontos aqui que, apesar de serem muito pessoais, acredito que muitos de vocês vão conseguir se identificar aqui, que é a questão da ansiedade e da timidez. A ansiedade porque a gente fica querendo ver tudo logo, querendo aprender tudo logo, saber se você vai conseguir aprender, se você vai conseguir falar, se você vai conseguir ouvir o inglês. Então, você quer que isso aconteça pra ontem. Mas até que a gente entende que não é assim, que não acontece pra ontem, que não é do dia pra noite, você precisa fazer ali um processo, você precisa passar por um processo até que isso aconteça. Isso é difícil pra gente entender, é difícil lidar com esse tipo de ansiedade, mas aos poucos a gente vai conseguindo. Então eu fui lidando com isso dia após dia, entendendo de fato que eu tinha que fazer um pouquinho todo dia, que eu ia chegar lá. E aí eu aprendi sim a lidar com isso, mas até hoje eu sinto isso, vem essas questões aí na minha mente de eu preciso melhorar minha fala, eu preciso melhorar o meu listening. E aí depois eu venho e falo pra mim mesma, não, isso aqui vai melhorar com o tempo. Se eu fizer todo dia, se eu me empenhar, não tem outro caminho a não ser melhorar. Então eu falo isso pra mim, eu repito isso pra mim, pra conseguir lidar aí com essa questão da ansiedade de querer que tudo aconteça logo, assim, do dia pra noite. E a timidez
timidez, pessoal, como é que isso interferiu no meu aprendizado? O que isso teve a ver aí com o meu aprendizado? Porque pode ser que se você chegou agora no meu canal, você não acredite que eu sou uma pessoa tímida. Então eu te convido a fazer um exercício aqui, que é rolar aí no meu canal e ver os primeiros vídeos do canal, que você vai acreditar sim que eu sou uma pessoa muito tímida. A questão de falar para as câmeras foi que eu me habituei a falar com a câmera, porque eu sei o que eu tô fazendo, eu sei pra quem eu vou entregar isso aqui que eu tô fazendo, porque eu tô aqui sozinha no meu quarto gravando, mas eu sei onde isso aqui vai chegar, o público pra quem isso aqui vai ser entregue. Então eu fui me habituando a fazer isso aqui, agora eu consigo fazer sem nenhuma dificuldade. Mas no início era muito difícil. E assim como era difícil falar para uma câmera, falar para uma audiência, também é difícil para mim, até hoje, ter diálogos com outras pessoas. Então eu já perdi muita oportunidade por causa da timidez, eu já deixei de fazer muita coisa bacana por causa da timidez e já deixei de ter aula de conversação também por causa de timidez. Então foi algo assim que algumas aulas eu fui adiando. Por quê? Porque eu não queria me expor, eu não queria sair da minha zona de conforto. Então isso teve algum impacto aí, porque eu acredito sim que o meu inglês falado aí, a forma como eu falo inglês, já poderia estar bem mais natural, já poderia estar bem melhor se não fosse essa questão da timidez, porque eu sei que eu tento superar isso, eu entro lá na sala, eu converso com a pessoa, eu tenho esse diálogo aí em inglês com outras pessoas, mas tem dias que isso pesa um pouquinho mais, que isso tem uma carga um pouquinho maior aí e eu acabo não conseguindo fazer. Então eu tenho esses dias sim, que eu me sinto um pouco mais retraída e que eu acabo não fazendo as aulas. Então não é todo dia que eu vou estar bem ali para conversar com um estranho e para conversar com um estranho em uma língua que eu tô aprendendo. Então também teve isso aí, a questão da timidez. Me contem, vocês se identificam? Porque eu tive que superar muita coisa aí em relação à timidez para estar aqui fazendo o que eu tô fazendo hoje em dia. Então, para conversar com outras pessoas não seria diferente. Então, pessoal, essas foram algumas das dificuldades aí que, como vocês viram, eu enfrentei, superei, e outras eu ainda tenho que lidar até hoje, mas isso é normal, faz parte aí do processo. Acredito sim que tiveram mais algumas, mas como eu não lembrei delas, provavelmente elas não tiveram tanto impacto como as que eu citei aqui nesse vídeo. Então me contem, vocês gostaram de saber das dificuldades aí? Quais são as dificuldades de vocês? Me contem aí as dores de vocês também, que eu quero saber. Deixe seu comentário, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder conteúdo e eu vejo vocês no próximo vídeo.